Olá, amados! Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Espero que bem, gente. Hoje estou aqui mais uma vez com a reflexão, Uma palavra maravilhosa que eu venho trazendo da parte do Senhor Jesus. Por isso, já vou pedindo para vocês se inscrever no canal, porque assim você estará contribuindo, para que o reino de Deus avance a cada dia. Não deixa, gente, de deixar o seu joinha, não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, porque você estará ajudando a palavra de Deus chegar a outros corações. Então, gente, por favor, me ajude, porque este canal é canal de bênção para outras vidas. A palavra de Deus está chegando a lugares, as pessoas que eu nem imaginava. Então, por favor, me ajuda compartilhando, se inscrevendo. Se você quiser também, você pode deixar o seu comentário aí embaixo, que eu vou estar sempre respondendo, tá bom? Estou aqui mesmo com o propósito de levar a palavra de Deus aos corações. E eu peço encarecidamente que vocês me ajudem em nome de Jesus. Então, vamos lá para mais uma reflexão com o canal Levando a Palavra. E antes de começar a ler o texto, eu vou pedir que em nome de Jesus você abra o seu coração nesse momento, porque o Senhor quer falar profundamente com você. Então, eu vou ler Eclesiastes 5. Eu vou ler do 1 ao 7, gente. Então, acompanha com muita atenção, porque o Pai Celestial quer falar com você. Amém? Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessa diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa, vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Porque irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenham temor de Deus. Amém? Glória a Deus. Esta palavra ela é tremenda. Hoje estava no meu quarto, e ali eu estava pedindo a Deus uma palavra para que Deus me mostrasse o que eu poderia estar falando ao seu coração, Porque eu peço a Deus que tudo que eu venha falar, que não venha a ser de mim mesmo, mas eu sempre peço a Deus, orientação, ao Espírito Santo, que fale primeiro ao meu coração, para que depois eu venha transmitir aquilo que Ele quer falar ao seu coração. O Senhor me deu esta missão e eu não sei o que falar, porque eu não tenho esse dom, da palavra. E eu perguntei a Deus o que Ele queria que eu falasse para as pessoas. E quando eu abri a minha Bíblia, caiu esta palavra tremenda, que a gente precisa, a gente precisa levar Deus a sério, É uma palavra que falou muito ao meu coração, porque hoje, em nosso meio,
no século 21, tem tanta gente brincando com o nome de Deus. Tem tanta gente não levando Deus a sério. E o Senhor, ele falou muito forte ao meu coração através desta palavra, né? E ele fala, primeira coisa que ele fala, quando você entrar no santuário de Deus, seja reverente. Todos os lugares que é aberta uma porta de oração, precisamos ser reverentes. Em todos os lugares que estiver uma porta aberta, pregando o amor de Deus, né? Um lugar onde as pessoas vão ali, né? Adorar, orar. Isso chama casa de Deus. E Deus pede aqui na sua palavra que a gente precisa ter reverência ao entrar na casa de Deus. Hoje, muitas pessoas estão indo à casa do Senhor para estar observando a vida dos irmãos, né? Muitas pessoas vão até a casa de Deus para ouvir o pastor falar e depois sair dali criticando. Muitas pessoas vão à casa de Deus não para prestar um culto de adoração a Deus, não para estar ali dobrando seus joelhos, para estar clamando ao Deus Todo-Poderoso. Gente, hoje a casa de Deus virou uma verdadeira bagunça. E Deus, ele fala aqui na sua palavra que ele quer que a gente leve ele a sério, porque ele é Deus e ele não brinca de ser Deus. Ele é santo e ele não quer que a gente brinque com a santidade dele. E Deus, ele me chamou a atenção aqui nesse capítulo. E ele falou assim, para eu falar sem medo, para dizer para cada um de vocês, para levar ele a sério. Porque ele fala ainda aqui na sua palavra, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quantas vezes abrimos a nossa boca para fazer promessas para Deus e às vezes nós não cumprimos com essas promessas. Às vezes a gente fala assim, Deus, se o Senhor fazer isso na minha vida, eu vou orar mais. Senhor, se o Senhor fazer isso na minha vida, eu vou te buscar mais, eu vou me consagrar mais. O Senhor fala aqui, ele chama a tua atenção nesse momento para te dizer que a promessa que você fez diante dele, ele espera que você cumpra, porque ele é um Deus que leva você a sério. E ele está pedindo para que você leve ele a sério, porque ele não é criança. Ele é um Deus fiel e santo. E ele chama a atenção que muitas das vezes nós abrimos a nossa boca para murmurar contra esse Deus santo, porque às vezes a gente quer que Deus faça as nossas vontades. Às vezes a gente passa por situações e a gente quer acusar Deus. Às vezes a gente fala muitas coisas, né? E a palavra de Deus fala que a gente tem que saber ouvir mais e falar menos. O Senhor, ele é um Deus que cumpre com o que fala. Ele é um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. E o Senhor manda te falar nesse momento que ele está esperando você cumprir com aquela promessa que você fez para ele. Ele não se esqueceu. Às vezes a gente se esquece até do que a gente falou, né, diante de Deus. E ele fala que aquilo que você falou, ele não se esqueceu. Ele está esperando você cumprir,
Porque antes você não prometer do que você prometer e não cumprir. Às vezes a gente está passando por muitas dificuldades, por muitas lutas nas nossas vidas. Porque a gente murmura muito, irmãos. A gente acaba falando coisas que a gente não deveria falar. O Senhor nos chama a atenção aqui através da sua palavra para dizer que toma cuidado com o que você fala, porque a tua boca, a tua língua tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Às vezes você abre a tua boca para dizer que você não é feliz, que você nunca vai ser feliz na vida. Porque eu não sou uma pessoa que mereço as bênçãos de Deus. Porque minha vida tá tudo errado. Porque tá dando tudo errado na minha área do meu casamento. Deus está te chamando a atenção para você profetizar bênção sobre a sua vida. Às vezes a gente fica culpando o diabo, né? Porque o diabo está amarrando certa área da minha vida. Mas o que você está falando diante das pessoas? O que está saindo da sua boca? Será que é só coisas de bênção ou coisas de maldição também, irmãos? E Deus, ele está te chamando a atenção que ele não se esqueceu daquilo que você prometeu diante dele, que você precisa ouvir a voz dele. Vocês precisam entender que Deus é um Deus soberano, que Deus, ele tá te chamando a atenção para você ter reverência no lugar que é santo, no lugar que ele está presente. A Bíblia fala que aonde há um ou dois reunidos no nome do Senhor, ali ele está presente. Por isso ele está te pedindo, toma cuidado quando você for até a minha casa. Porque muitas das vezes a gente vai até a igreja, até a casa do Senhor, até o santuário do Senhor, para estar observando outras coisas. E esquece de quem está ali, né? Que é o Rei dos Reis. E esquece de estar prestando uma verdadeira adoração àquele que é digno. Porque às vezes a gente está se preocupando com tantas coisas e a gente não tem uma reverência na casa de Deus. Vamos prestar atenção no que Deus quer falar aqui através da palavra dele. E aqui ele fala ainda, não permita que a sua boca faça pecar e não diga aos mensageiros de Deus, o meu voto foi um engano, porque irritar Deus com o que você diz e o deixá-lo destruir o que você realizou, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenham temor a Deus. Gente, esta palavra, ela é magnífica. E o que mais me chamou a atenção aqui nessa palavra é que precisamos saber quem Deus é, quão grande ele é em majestade, em poder, em soberania. E o que estamos fazendo, o que estamos falando diante de Deus. O Senhor, ele está falando aqui que não deixe que sua boca peque. E esta semana eu fiquei muito triste com uma pessoa, porque essa pessoa, ela está passando por um momento muito difícil na vida dela. E ela acabou pedindo orações, né? Pedindo pra gente estar clamando pela vida dela. E ali a gente começou a orar. E essa pessoa começou a falar que Deus, né, tá mudando a vida dela, que o Senhor tá transformando a vida dela, que ela conseguia estar ouvindo a voz de Deus, e começou a falar muitas coisas lindas da parte do Senhor. E essa pessoa começou a bendizer o nome de Deus, né, a glorificar Deus, a falar bem, né, do nosso Deus. E acabou que essa pessoa se decepcionou com alguma coisa, né,
e talvez o que ela queria, né? Aquilo que ela tem pedido a Deus ainda não aconteceu, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, às vezes, o que Deus te prometeu, irmãos, não vai acontecer de um dia para o outro. Às vezes, a promessa leva anos e a gente precisa estar preparado para receber aquilo que Deus tem para nos dar, né? Não foi diferente com a minha vida. Eu sempre sonhei em casar na igreja, sempre sonhei com uma família, com um marido. E para o Senhor me dar isso que eu tanto pedia para Ele, levou anos. A pessoa que eu amava, que eu amo, né, que é o meu esposo. Hoje, né, para eu casar com ele, levou 10 anos da minha vida. Então, para você ver, eu nunca pedi ele para Deus, mas Deus sabia que eu amava essa pessoa. Deus contemplava o desejo do meu coração. E eu orava para Deus pedindo alguém que me amasse verdadeiramente, né? E que eu amasse também. Mas eu não estava preparado para ter o meu esposo. Por quê? Porque eu ainda precisava ser moldada por Deus. Eu precisava ainda, né? Deus precisava ainda me moldar, me transformar, para que através da minha vida, o meu esposo viesse ser transformado. Então levou 10 anos para tudo aquilo que eu sonhava se cumprir. E voltando, né, ao caso da pessoa que eu tô falando. Às vezes, o que ela tem pedido a Deus não vai acontecer de uma hora para outra, não é do nosso jeito. A gente tem que entender, como Deus acaba de falar na palavra, que Ele está no céu e a gente está sobre esta terra. E o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. O agir de Deus, ele é diferenciado. O agir de Deus nas nossas vidas é às vezes dolorido, porque Deus às vezes está nos lapidando e isso dói. Ele está tirando tudo aquilo que não presta das nossas vidas e está nos preparando para receber a vitória, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E às vezes a gente acaba não entendendo. E essa pessoa, por ela querer tão depressa o que ela tem pedido a Deus, ela acabou falando para mim coisas absurdas de Deus. Ela começou a desacreditar de Deus, falando que não acreditava mais em Deus, que a gente falou mentiras, né? Então ela começou a falar muitas coisas que talvez venha, né, sobre a vida dela, aquelas palavras que ela falou. E aquilo me doeu muito, porque eu tenho experimentado a bondade de Deus, as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Por mais que demore, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. E às vezes a gente tem falado tantas coisas bonitas diante de Deus, a gente tem prometido tantas coisas para Deus, né? Querendo em troca as bênçãos dele sobre as nossas vidas, querendo em troca tudo aquilo que a gente tem pedido para Ele. Ah, Deus, se o Senhor fazer isso na minha vida, eu vou fazer isso para o Senhor. E o Senhor, Ele está falando que Ele é fiel para cumprir, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Mas Ele está esperando você cumprir com a sua parte. Deus está te chamando a atenção. Ele quer te falar que Ele não é menino. Ele não é um Deus que você leva Ele na brincadeira e acabou. Não, Ele fala que o que você falou diante dEle, Ele está esperando você cumprir. Porque Ele é um Deus sério, Ele é um Deus fiel. Então, irmãos, vamos ter cuidado como a gente tem se comportado diante de Deus. E vamos também, antes de a gente pedir algo para Deus, vamos ver se o que a gente está pedindo para Deus fazer em nossas vidas é da vontade dEle. Se tudo que a gente quer que Deus realize nas nossas vidas é da permissão dEle, porque às vezes Deus, Ele está tentando te mostrar que aquilo não é para você. Deus às vezes tem tentado, né, te mostrar que o que você está pedindo para Ele não vai te fazer feliz lá na frente.
E a gente acaba teimando, a gente acaba fazendo promessas, a gente acaba querendo aquilo que não é da vontade de Deus. E às vezes Deus dá por tanta gente pedir. Pela nossa desobediência, a gente acaba pedindo e Deus nos permite, né? E lá na frente a gente quebra a cara, a gente acaba sofrendo. E depois a gente quer culpar Deus pelas nossas atitudes erradas. Quantas vezes a gente tem pedido tantas coisas que não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Quando Deus permite chegar até as suas mãos e você acaba quebrando a cara, você quer culpar Deus, você quer colocar o seu erro em Deus, sendo que Deus não tem culpa de nada. Deus sempre sabe o tempo de agir, o tempo que você está preparado para receber. E às vezes a gente acaba falando muita coisa e acaba trazendo maldição para as nossas vidas. A gente acaba murmurando e isso leva o atraso da bênção chegar nas nossas mãos. Porque lá em Gênesis, quando a palavra fala que o Senhor tirou o povo do Egito, né? E ia levar aquele povo para a terra prometida. Em meio às dificuldades, Deus estava dando alimento, água, calçado que não se desgastava, roupas, e o povo só andava reclamando. O Senhor mandava maná do céu todos os dias, e o povo começou a murmurar que só estava comendo maná. Deus manda carne, né? E o povo comia, reclamava. De tanto aquele povo reclamar, os dias que era para eles chegarem na terra prometida era 40 dias, levou 40 anos. Portanto, a gente tem que tomar maior cuidado, porque às vezes a promessa está a caminho, mas por a gente falar demais, por a gente murmurar demais, acaba atrasando aquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque não é que Deus está atrasando, mas você está falando palavras de maldição, vocês estão proferindo, né? Derrota. Vocês estão proferindo coisas que só está atrasando essas promessas chegar. Então, às vezes você quer culpar Deus, mas não é Deus o culpado. O culpado é nós, porque a gente é desobediente. A gente precisa obedecer a esse Deus. E Ele fala na sua palavra que quer que a gente leve Ele a sério, porque Ele é fiel. Para a gente tomar cuidado com o que a gente fala diante dEle, como a gente se comporta diante dEle, o que a gente tem prometido para Ele, porque Ele quer que vocês cumpram com as suas promessas. Antes você não faça o seu voto, porque Ele fala aqui, antes você não fazer do que você fazer e não cumprir. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é que vocês precisam entender que Deus, Ele não brinca. E Deus, Ele está pedindo para cada um de nós levar Ele a sério. Que muitos cristãos estão brincando com o nome dEle. E isso vai ser cobrado. Deus está chamando a atenção para você mudar de atitude. Chega de brincar com o nome do Senhor. O Senhor está falando. O Senhor está pedindo conserto de vida enquanto há tempo. Para de brincar na casa de Deus. Para de brincar com o nome de Deus. Para de fazer promessas que vocês não podem cumprir. Para de falar coisas que só vai atrasar as promessas de Deus na sua vida. Antes de você ficar calado, se vocês estão zangados, se vocês estão querendo falar alguma coisa, fala dentro de você, mas não solta as palavras. E Deus, Ele chama a sua atenção para você ter cuidado com o que você fala dentro da sua casa, com a sua família, com seu esposo. Para de profetizar maldição sobre a tua vida. Começa a profetizar bênção. Começa a profetizar saúde. Começa a profetizar sonhos. Quando Deus leva Ezequiel até um vale de ossos secos. E a Bíblia fala que aqueles ossos, eles estavam sequíssimos.
não havia vida naqueles ossos. E através da palavra, o Senhor fala para Ezequiel profetizar sobre aquele vale. E ele fala: Ezequiel, olha para esse vale de ossos secos. Esses ossos poderá viver? Ezequiel, ele não falou nem que sim e nem que não. Ele só falou para Jesus, para Deus: tu sabes, Senhor. Porque ele sabia quão grande e poderoso era Deus. E quando ele falou, tu sabes, Senhor, Deus falou: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Eu chego a me arrepio com essa passagem, porque é muito tremenda. E Ezequiel começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E aqueles ossos começam a chacoalhar. A Bíblia fala que aqueles ossos começam a ter carne, né? A ter nervos. E o Senhor começa a soprar e aqueles ossos começam a ter vida. E o que eu quero falar para vocês: começa a profetizar sobre a sua vida. Começa a profetizar sobre o teu casamento. Começa a profetizar sobre os teus filhos. Começa a profetizar sobre a sua vida. O Senhor manda você falar palavras de bênção e não palavras de maldição. Então vamos ter cuidado com o que a gente tem falado, como a gente tem se comportado diante de Deus. Porque o Senhor, Ele pede na sua palavra: me leve a sério. Porque eu sou um Deus que não brinco. O meu nome não se brinca. Com minha santidade não se brinca. Então vamos, gente, vamos acordar. E eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus. E que a partir deste momento, vocês venham ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude diante de Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa estar transformando por completo as nossas vidas. E eu quero deixar esta palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a partir de hoje vocês venham ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém. E graças a Deus.